bem-vindo ao canal Só Spoiler. Fica ligado para você saber tudo que a gente vai contar. Não saia daí e continue vendo o nosso vídeo. De filme. E eu tinha selecionado para falar para vocês sobre um filme determinado, né? Aproveitando essa linha de raciocínio que a gente fez o vídeo dessa semana, que foi sobre o livro da continuação do Iluminado. Eu ia falar para vocês sobre algum filme de terror, né? Filme que eu gosto, né? É um gênero que eu gosto muito. Aí eu acabei selecionando o filme, só que antes de ontem eu acabei assistindo um outro filme. E hoje a gente vai acabar falando de dois filmes de terror pra vocês, então fique ligadinho. Os filmes que a gente selecionou são esses que vão aparecer aqui. Bom, pessoal, o primeiro filme é o filme A Colina Escarlate, do Guillermo del Toro. O forte do Guillermo del Toro é filmes de terror. E quando eu vi o trailer, tudo, e tinha o ator que fez o Loki, né, nos Vingadores, que é o Tom Hiddleston, e eu acabei querendo conferir o filme por conta disso, né, por conta do ator. O trailer foi muito interessante. É a atriz que fez Alice do País das Maravilhas, né, vai sair agora Alice através do espelho, e é a mesma atriz, então eu senti vontade de conferir. Por mais que o Guillermo del Toro goste de fazer filmes de terror e o forte dele seja isso, uma coisa que eu acho que ele falha muito é quando ele caracteriza os fantasmas. Ele utiliza muita computação gráfica e acaba saindo uma coisa cartunesca. Então você acaba não tendo muito medo. O exemplo disso é o filme Mama, que é dele também, foi feito por ele. É um filme bem interessante, dá alguns sustos, mas você não fica com medo da Mama, porque você sabe que a Mama é feita de computador. Então acaba faltando muito desse feeling, acho que nas produções dele. Então nessa parte eu já não fui esperando ter um monstro ou um bicho muito assustador quando eu fui assistir A Colina Escarlate. Bom, a história, né, é sobre a Edith. A Edith, ela vive com o pai dela, ela é uma moça bem à frente, né, bem... é um exemplo meio que feminista, né. Ela é independente, ela gosta da vida dela, ela gosta de livros, ela gosta de escrever. E ela mora com o pai dela, que o pai dela tem alguns outros negócios, e ela acaba conhecendo o personagem do Tom Hiddleston, que é um cara envolvente e tudo mais, e o cara tem um mistério aí. O que acontece? O pai dela morre, e ele acaba conseguindo envolvê-la numa trama, né, e levar ela pra morar onde ele mora, que é tipo um castelo, né, numa colina, que ela é chamada de Colina Escarlate porque ela tem uma argila que é vermelha. E ele quer construir uma máquina para explorar esse tipo de argila e utilizá-la de alguma forma em algum empreendimento e tudo mais. E ela acaba indo com ele. A Edith, ela tem um amigo, né, que é o doutor, e esse doutor, ele é amigo dela desde quando ela era mais nova, e ele sempre desconfia o tempo todo do novo marido dela. E ele sempre tenta ficar atrás, mas não consegue, então ela vai embora. Quando ela vai embora, ele quer muito que ela assine um termo passando os bens, né, toda a propriedade dela pro nome dele junto, para que ele tenha poderes sobre essa propriedade dela. Então ela começa a ficar na casa, só que ele não contava com um detalhe. Desde criança ela consegue ver espíritos. Então quando ela vai pra casa, que eles vão morar lá na Colina Escarlate, ela começa a ver vários espíritos e ela começa a ficar assustada e tudo mais. A trama se envolve dentro disso, até que ela descobre o segredo dele e ela tenta fugir. Aí ela não consegue fugir e aí é uma luta pra ela fugir e tudo mais. Qual que é o segredo?
Bom, ele vai ter uma irmã, essa irmã é muito possessiva. E essa irmã dele, ela é... na verdade, ela não é irmã dele. E você jamais vai conseguir cair nessa história que ela é irmã dele. Desde o começo eu já olhei o filme e falei, essa mulher não vai dar certo. Essa mulher tem alguma coisa errada, ela não é irmã dele. Porque o ciúme muito possessivo dela demonstra isso. Aí ela acaba descobrindo que ela não é irmã dele, ela pega os dois juntos. Só que ela entregou o coração dela pra ele e ela gosta dele. E ele se apaixona por ela. Só que vai chegar no final, ela vai descobrir que o tempo todo a moça envenenou ela através da comida, ela vai estar fraca, o doutor vai tentar salvar ela, não vai conseguir, o doutor apanha, todo mundo apanha. E até por fim culmina nela conseguir fugir daquele lugar, né, e se salvar com o doutor. Então é um filme que eu indico, é bem interessante. Não vai, por mais que tenha esse negócio de fantasmas, espíritos, coisas deformadas, como eu disse, é o fraco do Guilherme Del Toro, é a caracterização dos fantasmas que ele utiliza nos filmes. Então vocês vão gostar. Bom, e o outro filme que eu assisti recentemente é O Boneco do Mal. Eu fui com aquela expectativa, eu tinha visto o trailer e eu tinha achado que ia ser o máximo. Eu falei, nossa, um boneco com algum demônio dentro. Eu falei, vai ser muito legal, eu vou assistir esse filme. E ontem eu consegui assistir esse filme e ele acabou com as minhas expectativas, tá? Então se você for com aquele intuito de que o filme é um filme de terror, o filme não é um filme de terror, ele é um filme de suspense, ponto. Então a história é basicamente uma moça é contratada para cuidar de uma criança. Quando ela chega lá, a criança não é uma criança, o casal cuida de um boneco como se o boneco fosse filho deles. Ela acha aquilo tudo muito estranho e começa a acontecer coisas na casa enquanto ela tá sozinha com o menino. Tem um moço, né, que é amigo dela, que ele vai acabar tentando ajudá-la de certa forma que ela começa a achar que ela tá ficando paranoica. Aí ela vê que o boneco se mexe e tudo mais, e mostra pra ele que o boneco se mexe, que o boneco mudou de lugar e tal, e eles acabam ficando meio assim, né? E agora? É um espírito, o que nós vamos fazer? E por fim, ela tem um passado, ela conta pro Malcolm, que é amigo dela, esse passado, que ela veio embora porque ela teve um relacionamento com um homem abusivo, que o homem bateu nela e que ela perdeu o filho dela. Então ela acaba se apegando, achando que o boneco realmente tem o espírito de uma criança. E ela acaba se apegando a ele e tudo mais. Até que esse cara, esse namorado dela que teve esse relacionamento e machucou ela a ponto de ela perder o filho, aparece. E esse cara se chama Cole. Ele aparece do nada, ela tenta ter uma conversa com ele, tenta mandar ele embora, não consegue. O amigo dela fica super preocupado em tentar mandá-lo embora e tudo mais, e ela pede ajuda pro boneco. Só que achando que o boneco tem o espírito de uma criança. Só que o boneco, na verdade, não tem espírito de criança nenhuma. Quando o Cole consegue catar o boneco e quebrar o boneco, percebe-se que o que tinha dentro dele era uma ligação com uma pessoa que estava dentro da casa. Ou seja, o menininho tinha crescido e ele morava lá desde quando ele era pequeno, no sótão, num lugar escondido, numa câmera secreta lá, tentando, vigiando os pais dele e obrigando os pais dele nessa coisa doentia de cuidar de um boneco, pensando que era ele desde que ele era pequeno. Mas ele já é um homem. Aí começa toda a perseguição final e ela tenta matar ele. Realmente é um filme que me decepcionou no sentido que eu achei que eles passam uma propaganda que é um filme de espíritos e não tem nada a ver com espíritos. Então, se você for no cinema, se você pegar o filme pra assistir achando que esse filme vai ter alguma coisa sobrenatural, você vai ser decepcionado como eu saí. Em aspectos gerais, o filme é muito bom, tá? Então, realmente tem um suspense aí, e as coisas acontecendo, é muito interessante. Então, a hora que você descobre que é uma pessoa de verdade, você fala, velho, como assim? Eu não pensei nisso antes. Então, você acaba realmente se surpreendendo. É legal isso no filme, mas eu já deixo o alerta pra quem pensa que o filme é um filme
de coisas sobrenaturais, tá? Mas fica a minha dica, é um filme bom. Pro primeiro filme, que é o filme do Guillermo del Toro, eu gostei muito do final, então eu dei 5 estrelas. Adorei o final, é um final bem surpreendente, bem legal. Eu gostei muito da história, do roteiro em si, então eu indico pra vocês assistirem. E é interessante o Boneco do Mal também, mas eu dei 3 estrelas porque uma que me decepcionou nessa parte aí, que eles fizeram uma propaganda que não condiz com que o filme, com a proposta do filme, mas eu gostei em outros aspectos de suspense e tudo mais, então eu dei 3 estrelas. Então fica aí minhas 2 dicas pra vocês. Não deixe de conferir nossos vídeos, assistam, deem curtir, se inscreva no nosso canal, a gente vai estar aqui esperando vocês no nosso canal. Comentem nossos vídeos, peçam que a gente fale sobre algum filme, sobre algum livro. Passem pra mim as suas experiências com relação a essas obras, que é muito interessante a gente trocar experiências. Às vezes vocês gostaram mais do que eu, ou eu gostei mais do que vocês, e eu quero saber a opinião de vocês também. Então não deixe de se inscrever no nosso canal e assistam nossos outros vídeos. Nós temos vídeos sobre livros, sobre outros filmes, e não percam, semana que vem tem mais vídeo. Beijo!